Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos, olá, boa tarde, já estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Boa tarde para você que nos acompanha, né? Está conosco aí desde cedinho, acompanhando o Jornal da Mensagem, o Show da Mensagem. E agora chega a hora do nosso bate-papo, né? Aqui nesse horário de almoço, aquele espaço agradável que a gente tem para falar daqueles assuntos que interferem de alguma forma no nosso dia a dia. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a produção é de Donizete Eugênio. Hoje conosco na mesa de som o nosso querido Antônio Márcio Buim. Boa tarde, viu, Buim? Bom trabalho aí de máscara, muito bem protegido. Eu estou separada dele aqui por um vidro bem grosso, né? Então a gente não está aí colocando um ao outro em perigo. E temos também a supervisão também do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer aqueles assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Uma boa parcela da população, em especial os idosos, está em casa neste momento, né? Em todo o Brasil, especialmente os idosos que já ficam mais em casa, mas hoje a gente tem aí um retrato muito diferente da terceira idade, dos idosos, do que era há alguns anos atrás, né? Na verdade, eu diria completamente diferente, né? A gente teve um salto na qualidade de vida nas últimas décadas e pensar que, né, na época de Jesus, a gente ouvia aí o Dom César falando, né? Da importância da humildade, lembrando do tempo de Jesus. No tempo de Jesus, alguém com 30 anos já era uma pessoa quase que idosa, 40 anos já era muito idoso. Mas por quê? Porque naquela época a gente não tinha aí os recursos que nós temos hoje, né? Começar do básico, saneamento básico, a alimentação era muito mais difícil, né? Conseguir alimento, né? Prover as coisas, né? Criar os filhos. Então, obviamente as pessoas viviam menos, né? A vida era muito mais desgastante. E conforme o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, né? Nesse tempo especial que a gente vive nas últimas décadas, os idosos têm realmente um olhar especial da sociedade. E isso é uma coisa muito nova, muito recente, né? A gente tem algumas políticas aí que vão desde vagas preferenciais, né? Preferencial na fila, até mesmo políticas específicas para essa faixa etária, como, por exemplo, a destinação de medicamentos próprios da terceira idade em farmácia popular, né? Então, isso tudo é muito recente, né? Toda essa transformação da sociedade em relação aos idosos. E por que eu faço essa volta toda, né? Para contextualizar? Porque é nesse contexto que os idosos hoje estão enclausurados dentro das suas casas, né? Estão aí muito mais de 2 meses, muitos sem sair até mesmo para ir no mercado, para ir na feira, né? Por conta de uma comorbidade, o medo de pegar coronavírus, e isso já vai afetando de alguma forma os idosos. A gente tem hoje aqui o privilégio de ter uma especialista, uma médica especializada na questão dos idosos, ela é geriatra, doutora Liz Zampier, doutora Liz, que conversa mais uma vez com a Rádio Mensagem, hoje falando aí desses cuidados em relação à saúde dos idosos, à saúde mental e o que pode ser feito para amenizar tudo isso. Doutora Liz, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Mensagem, é um prazer falar com a senhora, uma pena que eu não estou conhecendo pessoalmente. Olá, boa tarde. Prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez com vocês. Doutora, eu vi uma foto sua na internet, aqui nas nossas redes sociais, né, nas redes sociais aqui, né, no Facebook. Eu vi você muito novinha, geriatra. Me chamou a atenção isso. O rostinho, ainda bem, né? Não está aparentando a idade. Terminei geriatria agora em fevereiro. Fiz a faculdade de medicina, os 6 anos, depois os 2 anos de clínica médica, e depois fui para São Paulo, fiquei 2 anos no Hospital das Clínicas fazendo geriatria. E aí agora que eu vim para cá.
Muito lindo. Me chamou a atenção porque a geriatria, assim como outras especialidades, não são aí tão procuradas, né, por muitos profissionais. Não é, acredito que não seja a especialidade mais procurada hoje, neste momento. E eu até queria saber, né, por curiosidade, o que motivou a senhora a procurar essa especialidade, né, para se especializar e trabalhar com isso. A geriatria foi uma coisa muito natural que aconteceu para mim. Não foi uma escolha que surgiu desde sempre, desde o início da medicina, mas eu sempre convivi com muitas pessoas idosas na minha família e a gente sempre teve uma relação muito próxima. E quando eu entrei na faculdade, depois na residência de clínica, eu tive essa empatia e essa aproximação que foi natural e foi junto com a ideia de poder cuidar da pessoa por inteira, cuidar de todas as áreas da vida da pessoa, né, tentar pelo menos, né, não só num pedacinho do corpo dela, né, mas tentar acompanhá-la e cuidar dela como um todo. Muito legal. Me interessa muito. O Tony tá mandando um abraço aqui, acho que você conhece ele, né, Liz? O Tony é meu sogro. Ele falou assim, minha ele nora... é o ouvinte número 1, eu acho. Que legal, belezinha. Deus abençoe o Tony, né? Muito carinho. Beijo, Tony. Olha, a gente brinca assim para dar uma aliviada, né? Mas o assunto aqui é sério com a doutora, a gente vai aproveitar também o conhecimento dela e contamos também com a sua participação até 13h, 97411-0125. Doutora, primeira pergunta, como é que a família pode evitar aí que os idosos entrem num processo de depressão com esse isolamento social? Isso é um grande desafio. A gente tem visto que nesses últimos 3 meses, os idosos têm piorado muito da parte do humor. Eles têm ficado mais sozinhos, têm ficado muito restritos e isso está se manifestando sim com mais idosos com depressão. O que acontece? Nós precisamos muito melhorar a integração desses idosos com as pessoas da família. O relacionamento. E hoje, graças à tecnologia, né, a gente não precisa que isso aconteça só pessoalmente, porque a gente sabe que esses idosos não podem receber visita nesse momento. Mas a gente pode ligar para eles todos os dias, fazer chamadas de vídeos. Tem acontecido muito chamada em grupo de vídeo. Então, o idoso ele precisa da socialização. Ele não pode se sentir abandonado e não pode sentir que perdeu o sentido da vida dele. São 2 das principais motivações para levar a depressão ao idoso. Então, ele não pode ficar totalmente sem ter o que fazer às 24 horas do dia e não pode ter a sensação de que está sozinho. Então, você que é neto ou neta ou filho que não está podendo visitar, a sua ligação diária é fundamental para manter a saúde do idoso. Uma dúvida que chega aqui, doutora, de um ouvinte, ele diz o seguinte, né, tem muito essa participação também muito recorrente aqui na Rádio Mensagem, mas desse ouvinte, ele está resumindo todos os casos. Olá, boa tarde, tenho me sentido bastante culpado em visitar os meus pais em situações esporádicas. Nós moramos perto e, eventualmente, sabendo que minha mãe e meu pai se sentem sozinhos, eu vou até a casa deles e pego alguma coisa ou eles me dão alguma coisa. Meu pai acaba me dando algumas coisas da plantação que ele tem, minha mãe sempre faz um bolo e eu levo um pedaço, eu levo alguma coisa para ela e para eles, né, mas nunca passa desse contato, sempre estamos de máscara, mas evitamos qualquer tipo de aproximação, de contato físico e etc. Evito entrar dentro da casa e se eventualmente eu entro, já saio rapidamente. Gostaria de saber se esse tipo de comportamento é um comportamento adequado neste momento. Meu pai e minha mãe são hipertensos, meu pai é diabético, mas não tem outras comorbidades. Me sinto culpado em fazer esse gesto. Realmente é um pouco complicado. A gente tem visto que os idosos têm a maior mortalidade pelo coronavírus. Isso é natural porque são pessoas que geralmente têm mais problemas de saúde, né? Tem uma reserva menor do que as outras pessoas. E a gente viu muito, por exemplo, muitas pessoas que visitaram familiares no Dia das Mães e depois de 10, 15 dias, esses idosos contraíram o coronavírus. Às vezes os filhos ficam assintomáticos, porque são mais jovens, porque o organismo aguenta, né? Mas o idoso não.
Então, todo contato nesse momento, infelizmente, ele é arriscado. Mesmo esse contato, assim, de dar uma sacola, de dar um pacote, doutora, por exemplo, o filho contou aqui, né, que ele leva algumas coisas para a mãe dá algumas coisas para ele, mas eles não mantêm contato físico e fazem a higienização, não chegam nem perto. Se fizer a higienização corretamente, por exemplo, se você quiser ver os seus familiares, estar num lugar seguro, com máscara, num lugar que você não fique próximo dele, que você fique a 1,5 metro dele, afastado, você vai manter a segurança. Se você entregar alguma coisa e essa pessoa higienizar, da mesma forma como ela faz, por exemplo, com as compras que chegam do mercado, né? Aí tudo bem, isso é seguro. E é uma forma de demonstrar carinho e atenção pelo familiar, né? Então, se você conseguir respeitar todas essas regras, isso vale a pena. Uma participação aqui que chega de uma ouvinte muito curioso também, ela diz o seguinte: minha mãe tem se entretido neste período de quarentena confeccionando máscaras e isso faz muito bem para a cabeça dela. Além de máscaras, ela sempre costura, ajuda muito ela a distrair nesse tempo. O problema é que a máquina dela já está muito velha, ela tentou consertar e não conseguiu. Agora ela quer ir na loja comprar uma nova máquina de costura para continuar o seu trabalho. Me sinto preocupada em relação a isso, por conta da necessidade que ela tem de ir à loja para ver os modelos. Como proceder, doutora, nesse caso, né? A máquina é importante para a mãe, né? A gente até fala assim, se não for caso de vida ou morte, se não for urgente, não sai de casa. Mas aí a gente percebe que a máquina é um instrumento de saúde mental para essa mãe. Isso, é o que deixa ela se sentindo útil, né? Ocupa o tempo dela e dá uma utilidade para ela. Com certeza essa máquina precisa ser consertada. Mas será que essa filha poderia, por exemplo, tirar fotos dessas máquinas disponíveis na loja? Ou ligá-la na loja? Acho que está todo mundo entendendo em que fase nós estamos, né? Conversar que tipos de modelos tem. E essa máquina chegar na casa dela por outros meios, né? Mas ela sair para fazer essa visita, é só uma ida. É pouco tempo, eu vou ficar pouco. Você não sabe quem você vai encontrar pela rua, né? Você vai acabar ficando mais próximo de outras pessoas lá na loja e não tem como dizer que não seja arriscado, mas com certeza a máquina tem que chegar nela de algum jeitinho, sim. 12:27. Olha que legal, né? A doutora Lisa aí com todo o seu carinho, falando diretamente aos idosos. A gente está abordando aqui vários assuntos, né? Vocês já viram aqui que falamos de saúde mental, falando de vários assuntos relacionados à questão dos idosos nesse momento. E você participe conosco também até 13h, né? Vamos juntos com a doutora Liz, contando com a sua participação pelo 97411-0125. Vamos a um rápido intervalo, Buim? Daqui a pouquinho a gente volta então com a doutora Liz Zampier, doutora Liz, que é médica geriatra. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. 12:32, de volta com o programa Falando de Vida, hoje falando sobre a saúde dos idosos nesse período de quarentena, recebendo com muito carinho aqui a doutora Liz Zampier, doutora Liz, que é médica geriatra. Doutora, chega aqui uma participação da nossa ouvinte Ana Maria, diz o seguinte: boa tarde, eu moro no Parque dos Príncipes e tenho medo até de sair para tomar sol quando chegam as coisas que eu compro na feira e no supermercado. Eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer com essas coisas. Eu pego essas coisas de máscara e não entra ninguém na minha casa, nem mesmo os meus filhos. Doutora, a Ana está bastante preocupada lá no Parque dos Príncipes, mas ainda gostaria de orientação em relação a essas coisas que chegam na casa dela. Como que ela deve proceder? Sim, é muito importante ela manter a máscara enquanto ela vai lá fora buscar as compras, mas também enquanto ela está em casa fazendo a higiene. Ela só vai retirar essa máscara depois que ela tiver feito a higiene do que chega. Depois que ela chegar com as compras, ela vai tirar os sapatos e vai deixar do lado de fora da casa. E aí ela vai entrar em casa e vai escolher um lugar da casa dela em que ela vai deixar essas sacolas, e esse lugar vai ter que ser higienizado depois. Ela tem a opção de ou colocar essas coisas dentro da pia e lavar, passar uma água
jogar um sabão, detergente, ou tem a opção do álcool. Eu tenho usado bastante até o álcool spray, que é bem mais prático. Eu comprei na farmácia, encontrei, e aí eu jogo ele assim no lugar e depois só passo uma aguinha, entendeu? Uhum. Mas é importante ela tentar manter a máscara e não colocar a mão no rosto enquanto ela estiver fazendo esse processo. Depois que ela tiver feito isso, ela lava as mãos e tira a máscara. Ah, bacana, acho que ficou claro, né? E assim, considerando, como a doutora orientou, que tudo aquilo que está vindo está contaminado. E Isso. Também considerando a subnotificação, né, doutora? Que é um problema hoje nessa pandemia, né? É muito difícil, né? Os casos aparecem muito e a gente só está notificando mesmo aqueles que vêm para o hospital interno, tem o teste positivo, né? Até porque se você tiver sintoma respiratório, tiver falta de ar, os sintomas... falta de ar, você deve ir ao hospital, mas se for só uma gripe, nariz escorrendo, uma dorzinha de cabeça, não é para ir para o hospital, né? Mas o problema é que, assim, a pessoa sente a falta de ar, ela pode estar só gripada mesmo, mas ela, nessa altura do campeonato, ela vai no hospital, né, doutora? Já acha que é um corona. Sim. Assim, o que é preciso ficar claro é que quando a pessoa sente uma falta de ar que não é padrão dela, que ela não está habituada, e ela teve contato com qualquer outra pessoa, né? Ou mesmo que não teve, às vezes acha que não teve, mas não se lembra. Se essa falta de ar foi uma coisa diferente, que está piorando, ela tem que vir ao hospital. Às vezes as pessoas estão demorando um pouco mais para chegar e estão chegando já com muita cansaço, muita falta de ar, sabe? Então, assim, é preciso ficar dentro de casa, mas também é preciso saber a hora de buscar o médico ou o pronto-socorro. Às vezes não quer ir para o pronto-socorro, busca um atendimento médico, né? Ou no posto, ou no médico que já faz acompanhamento, para saber se é hora ou não de ir para o hospital. Ontem eu estava acompanhando, ontem não, né? Ontem eu vi essa matéria, na verdade, na televisão, de um caso, olha só como são as coisas, um caso de um senhor já de 80 anos que não tinha atendimento para ele na rede pública e a família entrou na justiça com uma liminar pedindo que o município providenciasse o atendimento na rede privada. O município obedeceu à justiça, procurou ali o atendimento na rede privada e ele não conseguiu leito de UTI e morreu sem atendimento. Esse caso ontem foi retratado no jornal Hoje e é o retrato disso que eu vou falar agora. Ontem, outro dia eu estava na fila do supermercado e uma senhora estava reclamando de usar máscara, ela falando que a máscara sufoca, que não queria mais usar, e aí ela entrou num assunto, ela falou assim, não, eu vi que o que importa é a nossa imunidade, que se você tiver com a imunidade alta, esse vírus não vai te pegar. Eu só fui ouvindo a história e virei para a senhora de uma forma muito enxerida, como é minha característica, mas eu fiquei brava, literalmente, e falei assim, minha senhora, se a senhora ficar doente, a senhora sabe que a senhora pode não ter leito de UTI? Porque tem um número limitado de UTI. Se um monte de gente ficar doente ao mesmo tempo, as pessoas vão morrer igual esse senhor que eu falei agora. E não adianta entrar na justiça, não adianta, né, a prefeitura obedecer à justiça, não tem o que fazer, a pessoa vai morrer literalmente na porta do hospital, porque não tem como atender. E aí ela arregalou o olho assim, ficou preocupada, mas é só dando esses exemplos, doutora, que a gente consegue dizer para as pessoas a importância de utilizar a máscara, porque quando o dia está um pouco mais quente, sufoca realmente. Se você sobe uma escada, sufoca. Mas não é você que está sufocando, meu querido. Todo mundo está se incomodando com a máscara, né? É isso que as pessoas têm que entender. Sim, é um hábito, né? É difícil para todo mundo, né? Mas, com certeza, a falta de ar que o vírus traz é maior do que a máscara. Então, vale a pena a máscara. E essa máscara, mesmo a doméstica, protege, né, doutora? É importante dizer isso, né? Sim, ela não protege tanto quanto a máscara que a gente usa dentro do hospital, por exemplo. Mas ela diminui muito a chance de você contrair o vírus, por exemplo, se você estiver conversando com uma pessoa numa distância correta, de mais de 1 metro, 1,5 metros. Ela diminui, às vezes, a pessoa espirra, então essa máscara retém as gotículas. Então, ela não é 100%,
mas ela é muito melhor e muito mais segura do que se a gente tivesse sem. Por isso que você me protege usando a sua máscara e eu te protejo usando a minha máscara. E o ponto de troca é quando ela está úmida, né? Ela não... Idealmente seria a cada 2 horas, mas a gente sabe que também é um pouco difícil isso. Como a gente só está usando a máscara quando a gente sai de casa e a gente só está saindo de casa para fazer coisas essenciais, geralmente em 2 horas você já resolveu. Você chega em casa, lava a sua máscara. Aquelas pessoas que estão trabalham o dia todo, se não tiver como usar uma máscara de manhã e uma tarde, chega em casa, lava aquela máscara e usa outra no outro dia. Bacana. Doutora, chega aqui uma participação da nossa ouvinte, diz o seguinte, o nome dela, deixa eu pegar o nome aqui, é a Lídia. Ela diz o seguinte, boa tarde, Ana e doutora, eu me chamo Lídia, moro no Jardim das Indústrias, eu marquei uma consulta com o oftalmo no consultório e a secretária me disse que não poderia garantir que no dia da consulta teriam poucos pacientes, então eu desmarquei, sou paciente de risco. E aí, doutora, essa consulta da Lídia foi correta? Isso depende muito, vamos dizer, será que ela está fazendo já um acompanhamento médico e ela precisa muito dessa consulta? Ou será que ela está com uma queixa, né? A gente tem visto que o vírus já está aí há pelo menos 3 meses. A gente vai precisar continuar fazendo nossos cuidados médicos, né? Tem coisa que não dá mais para postergar, mas ela fez certíssimo em cancelar se naquele dia estava um pouco cheio e ela teria que ficar muito próxima de outras pessoas, porque o risco é grande. É melhor ela remarcar para um outro dia, um outro horário em que ela chegue e seja facilmente atendida sem tantas outras pessoas na sala. Um ponto aqui, doutora, até falei da questão da imunidade, né? Claro, imunidade é importante, etc, etc, etc. Mas uma coisa que se sabe sobre esse vírus é que não se sabe nada, ou que se sabe pouco. Porque mesmo pessoas saudáveis, que aparentemente não tinha nada, foram acometidas e vieram até a óbito. Então a gente não pode também erguer essa bandeira da imunidade como se, não, mas eu sou 100% saudável, então se eu pegar o coronavírus, como infelizmente disse o nosso presidente, vai ser só uma gripezinha. Esse tipo de comportamento é irresponsável também, né, doutora? É um pouco ousado, porque apesar da gente saber que as pessoas que têm mais doença têm mais chance de ficar grave, a gente tem visto muitas pessoas que não têm nenhuma doença, que você achava que tinha uma saúde maravilhosa, ficando muito grave. É um vírus muito novo, é muito desconhecido. Não dá pra gente estabelecer um padrão por enquanto, né? Então, assim, é claro que você se alimentar bem, você ser uma pessoa que dorme bem, que controla a sua pressão, controla o seu diabetes, que consegue ser ativo dentro da sua casa, isso tudo faz com que você tenha mais condição de enfrentar qualquer doença, assim como também coronavírus. Mas não dá para dizer que isso é tudo que você precisa e que por isso você está pronto para quando ele chegar. Também não é assim. E porque eu tenho histórico de atleta, né, doutora? É um pouco difícil a gente garantir. Exatamente. Até os atletas, né? Enfim, né? Vários Tivemos casos. Vários casos de atletas graves, casos né? graves, exatamente. E assim, repito, né? Como a doutora disse, é um vírus novo, é uma situação nova, né? Então não tem essa, não. Chega uma pergunta aqui muito interessante do Gabriel. Tô olhando aqui a foto do Gabriel, acho que ele é profissional de saúde, Gabriel. Me fala se você é profissional de saúde, tá aqui com um estetoscópio, né? Eu acho que ele é profissional de saúde. Diz o seguinte: doutora, quais são os cuidados para tomar com o idoso que está orientado a ficar em casa? Existe alguma manobra que melhore a oxigenação? Ah, certo. Bem, eu acho que talvez ele seja assim profissional da saúde. O que a gente tem visto? Isso se aplica aos pacientes que estão infectados com coronavírus. A gente tem visto dentro dos hospitais. Pessoas que estão internadas com a oxigenação em queda, a gente percebe que quando coloca essas pessoas de bruços, mesmo as pessoas que estão acordadas, assim, falam, olha, vira de barriga para baixo, isso deixa o pulmão um pouco mais livre para poder respirar, sabe? E isso tende a melhorar a sensação de falta de ar e a oxigenação no sangue.
ainda não é garantido de que isso por si só é suficiente e nem de que isso melhore todos os casos. Mas se você, por exemplo, contraiu o coronavírus, está dentro de casa e foi orientado pelo seu médico a ficar em casa, você pode tentar essa manobra. Se você se sentir confortável virando de barriga para baixo, pode ser que a sua oxigenação fique melhor e você se sinta melhor, diminua a falta de ar. Mas de forma alguma isso deve atrasar a ida ao hospital se você tiver com coronavírus e seu médico recomendar que você vá. A Andréia está passando aqui para a gente uma informação. Ela diz que a máscara sufoca e que as filas das lojas estão enormes e as pessoas com o nariz para fora, né, por conta aí dessa situação. E aí ela ficou chocada quando ela foi fazer o exame e viu essa situação, né, ela é paciente oncológica e aí é necessário que ela vá. Então, esse comportamento coletivo, como que influencia no individual, né, e as pessoas que estão na ponta dessa pirâmide, né, no caso, a Andréia aqui citando, né, paciente oncológica, como que sofre muito mais, né, doutora? É difícil porque ela não pode evitar de receber o tratamento, de fazer os exames, né? Então a gente precisa de solidariedade nesse momento. Às vezes a pessoa acha que só tampar a boca com a máscara é suficiente, mas não é. O vírus, ele entra pela mucosa. A gente tem essa pele, esse tecido fininho de dentro do nariz e também na boca. Se você está usando só na boca e está deixando o nariz exposto, se você tiver contato com o vírus, você não vai entrar pelo nariz, não vai ter adiantado nada a máscara, né? Então, se você se considera saudável, se você acha que você está bem, pensa no outro que não está, né? A gente não sabe quem são as pessoas que estão andando perto da gente, qual é a necessidade delas, né? Então, eu acho que é o momento da gente ser bastante solidário e tentar cuidar do outro também. Doutora, você falou muito bem, né, que o vírus entra aí pela mucosa, então a gente pode entender que entra pelos olhos, entra pelo nariz e pela boca. Vou dar aqui uma situação hipotética. Se a pessoa ali teve um contato com o vírus, está no cabelo dela, está na roupa, está no pescoço, mas não está numa mucosa. Está até na pele, mas não está na mucosa. Não garante que ela vai pegar o coronavírus, ok? Isso, não garante. Se ela estiver, por exemplo, no seu cabelo ou na sua roupa, não garante. Então, o que você deve fazer para diminuir as chances desse vírus entrar na sua mucosa? Não coloque a mão no nariz, não coloque a mão nos olhos, não coloque a mão na boca, se você não tiver 100% garantido, certeza de que ela está bem limpa. Se você não tiver passado álcool, lavado a mão. Troca essa roupa que você foi na rua, não fica com essa roupa dentro da sua casa, toma o seu banho, lava o cabelo, a gente tem recomendado isso. Prende o cabelo na rua, não precisa ficar com ele solto, chega em casa, lava. Todas essas medidas vão diminuir a chance desse vírus entrar na sua mucosa. Via de regra, eu cheguei da rua, eu estou contaminada. Então, considere-se contaminado. Chegou da rua, está contaminado. Não põe a mão na boca, no nariz e nos olhos. Eu sou um ser contaminado, vou deixar meu sapato aqui fora, vou deixar as compras nesse local específico que depois eu vou higienizar, como a doutora orientou. Vou tirar a roupa aqui mesmo na porta de casa. Claro que você vai fechar a porta para ninguém te ver, tirando a roupa. E você vai colocar ali no cesto, né? Tô fazendo um caminho para o nosso ouvinte imaginar. Colocar no cesto de roupa. Depois você vai lá tomar banho. Aí você vai tomar um banho e aí você está higienizado. Isso é o correto? Isso, esse é o correto. Lembrando que você deixou as compras lá. E aí você vai lá, higieniza tudo aquilo, higieniza o local, depois higieniza a mão de novo para você ficar em casa, lembrando que sua roupa já está dentro do cesto. Então esse é o caminho, né? Isso, exato. Doutora, aí chega aqui uma perguntinha da nossa ouvinte em relação à permanência do vírus nos locais, né? Na mesa, a gente falou agora do cabelo, da pele. Já tem isso com mais certeza? Quanto tempo que ele fica? A gente sabe sim que quando ele está exposto ao sol, ele dura pouco tempo, de 15 a 20 minutos. Nas superfícies, dependendo do que for, se for um metal, se for um papel, ele pode durar até 2 dias. Então, isso depende muito de que lugar que você está, qual a temperatura do ambiente. Então, não dá para te garantir que vai ser assim mesmo, né? Que vai ser exatamente 2 dias, que vai ser 2 horas, mas sim, ele sobrevive em superfície, principalmente em metal e em papel, e então em plástico também. Então é por isso que
Não adianta você colocar a compra lá de manhã e falar, de tarde eu guardo, que aí o vírus já morreu. Não dá para garantir. É melhor higienizar. Bacana. A participação que chega aqui do nosso ouvinte pergunta o seguinte: doutora, eu sou hipertenso, eu gostaria de saber se eu posso fazer caminhadas para aumentar a minha imunidade nesse período de pandemia. Ele não fala a idade. Tá. Depende. Será que ele mora em casa ou em apartamento? A gente sabe que o vírus, ele ou está na superfície ou ele está em alguém que você vai ter contato. Então, por via de regra, você não deve sair de casa. Se você morar numa casa e tiver ao lado da sua casa um terreno vazio ou seu quintal, algum lugar que você vai sair, vai andar sem contato com outras pessoas que não sejam da sua casa, e sem contato com tantas outras superfícies, como um elevador, onde passam muitas pessoas e tudo, você pode fazer a sua caminhada, mas o ideal mesmo seria ter uma conversa com um médico que conhecesse as condições de saúde da pessoa e o lugar onde ela deveria praticar essa caminhada. Senão a caminhada pode ser pior do que tentar aumentar a imunidade. Doutor, outra pergunta aqui em relação a idosos, né? A gente teve aí a participação do nosso ouvinte Gabriel, e esse ouvinte pergunta se um idoso tem problemas respiratórios, quais os cuidados devem ser tomados. E aqui eu até aproveito para perguntar, não só idosos, mas crianças também com problemas respiratórios. As mães, a essa altura do campeonato, estão bastante preocupadas com isso já. Sim. A coisa mais fundamental é não parar de tomar os remédios. Então, se você usa bombinha, se você usa alguma outra medicação que é por conta do seu problema respiratório, você não pode ficar sem essas medicações. Então, se essa medicação acabar e você não estiver conseguindo, porque você não quer sair da rua, pede um vizinho, interfona, ou liga para os filhos, não fica sem o remédio, porque senão você vai descompensar essa doença. Se você fuma, sempre é hora de parar de fumar. Então, se você parar hoje, daqui a 15 dias você já está muito melhor do que se você não tivesse parado. Tentar manter o ambiente arejado, por exemplo, pessoas que têm asma, bronquite, né? Tentar aproveitar esse momento, deixar bastante arejado, deixar limpo, não acumular muito pó, muita poeira, porque isso pode acabar descompensando o seu problema de saúde. Então, basicamente, são essas as questões mais importantes. Manter as medicações, parar de fumar e manter os ambientes arejados e limpos. Uma pergunta que chega aqui do nosso ouvinte, né? E aí a gente entra naquele campo perigoso de achar que o corona já foi embora, né? Já tirou as férias dele aqui, já bye. A pergunta: os idosos podem viajar em meio à pandemia do coronavírus, doutora? Não é recomendado, tá? Caso esse idoso precise fazer uma viagem, se ele puder viajar no seu carro, sem ter contato com outras pessoas e vá para algum outro lugar sem contato, ok. Agora, se ele for pegar um avião ou um ônibus, se for para uma rodoviária, se for pegar uma carona, ele vai ficar muito tempo dentro de um lugar fechado, respirando o mesmo ar que várias outras pessoas. Então, quanto mais pessoas, quanto mais aglomeração, maior o risco de contaminação. Doutora, a participação que chega aqui do nosso ouvinte questiona o seguinte: qual que é a orientação para quem tem alguma doença ligada à demência, doença de Alzheimer, e que está em casa? Então, a doença de Alzheimer, ela tem vários estágios, né? Todas as doenças que levam à demência, elas têm vários estágios. Tem aquelas que ficam, por exemplo, sem acreditar no vírus, tem aquelas que acham que não vão contrair, que são naquele estágio mais leve ou moderado, né? E aí é um pouco complicado, porque a pessoa quer sair, quer fazer as coisas, não entende por que a família não vai visitar. Então, lembrar de não bater de frente com essas pessoas. Elas não estão entendendo o que está acontecendo. Você vai ter que ter paciência para poder explicar, mesmo que você precise explicar todos os dias, tá? Então, é um pouco cansativo, às vezes você também vai ficar sobrecarregado, mas é importante entender que é muito novo para essa pessoa que tem a doença de Alzheimer. Então,
não bata de frente com ela, não ameace ela, isso só vai gerar um confronto ainda maior. Então tenta distrair essa pessoa, tenta explicar para ela, não, agora não vai dar pra gente sair, a gente vai fazer outra coisa, não, agora não vai dar, tá chovendo, ou qualquer outra coisa assim, é melhor do que você falar, você não vai, pronto, acabou, entendeu? Então, sempre tentar encontrar uma situação com menos embate. E para essas pessoas, principalmente, que não entendem de fato o motivo pelo qual você não pode sair, as relações familiares são ainda mais importantes. Porque para ela não está justificado o filho não aparecer, não está justificado não ter mais o almoço no fim de semana com a família. Então, para ela é muito importante que todos os membros da família continuem ligando, continuem se relacionando por essa rede de tecnologias que a gente tem e consegue diminuir essa distância. Doutora, uma participação que chega aqui de uma ouvinte dizendo que ela não confia no uso de máscaras. Para fechar, né, a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse diretamente a ela. Ela está dizendo aqui que não confia, né, que impede a respiração normal e diz o seguinte: se nós expelimos as impurezas sem máscaras, essas impurezas são absorvidas na atmosfera, que é tratada pela mesma. Eu acredito que ela não queira utilizar a máscara. Gostaria que a senhora, como médica geriatra, falasse diretamente à nossa ouvinte, que é uma idosa. É uma idosa? Certo. Realmente, a gente nunca passou por esse processo de precisar andar na rua de máscara, né? Quantas doenças já foram enfrentadas aí pelo mundo e a gente nunca teve essa conduta no mundo inteiro. Então, é uma coisa nova mesmo. E a máscara, ela não protege 100%, a senhora está certa. A senhora não está 100% imune, 100% protegida quando a senhora coloca a sua máscara. Mas 10, 20, 30, 40, 50% protegida já é alguma coisa, né? Se alguém espirrar e a máscara dela e a sua máscara impedir que aquela gotinha entre em contato com o seu rosto, já valeu muito a pena usar a máscara, né? Então, é claro que a coisa que mais protege é não sair de casa. E a segunda coisa que mais protege é usar a máscara para impedir, pelo menos, um pouquinho de ter contato com esse vírus. Não vai ser 100%, mas vai ajudar muito. A barreira física, né, doutora, que a gente fala, Exato, né? Exatamente. Outro dia eu fui conversar com uma pessoa e estava sem máscara, peguei a gola da blusa assim, pus na frente. É uma barreira física, né? É uma barreira física. Então, estava falando, igual estou falando aqui agora com vocês, peguei a blusa e pus na frente, né? E fui falando. Isso aqui tá o quê? Tá protegendo a pessoa das minhas gotículas, né? Então, pensar que é uma proteção para você e para a pessoa. Chega uma última perguntinha aqui, daquela ouvinte nossa, Ana Maria, que falou que tá tendo muito zelo e ficando em casa, recebendo as coisas no portão. E ela completa aqui, doutora, ela tem um cachorrinho pequeno, queria saber se ela tem que dar banho nele todo dia. Qual que é o contexto do cachorro? Ele fica na garagem e pula bastante nela. Acredito que não esteja saindo na rua, ninguém está entrando na casa dela, o cachorro fica na garagem, mas está sempre em contato com ela, mas está na garagem. Qual que é a higienização para esse cachorro que está tendo contato com o idoso? Esse cachorro está tendo contato com outras pessoas, será? Não, eu acho que não. Então, aí fica a dúvida, né? Porque se for uma garagem que alguém passa ali e põe a mão, porque às vezes é um cachorrinho maroto, né? Que todo mundo passa ali, cachorro é bonzinho. Então tem isso também. Se for um cachorro Se for um cachorro, né, que só está em contato com ela, não precisa dar banho todos os dias. Pode seguir a recomendação de antes, que ela já seguia com o cachorro dela, tá bom? Lembrando que os cachorros, eles não adoecem pelo coronavírus. Então isso já vai dar um alívio para ela e ela não vai precisar se só ela tem contato com o cachorro. Agora, se outras pessoas podem passar por essa garagem, fazer carinho no cachorro, ou se o cachorro sai na rua, aí ela pode passar um paninho com um shampoo seco, alguma coisa especial para esse cachorro, mas não tem necessidade de ser o banho todos os dias. Pode fazer só uma higiene nos pelos dele. Muito legal. Doutora, olha, muito obrigado pela sua gentileza, Deus abençoe, espero em breve conhecê-la pessoalmente, viu? Amém, muito obrigada, foi um prazer, viu? Aguardo a próxima. Muito legal, né? Doutora Liz Zampieri, anote esse nome aí, doutora Liz, que é geriatra, vocês viram aí, né? A paciência, o cuidado, o carinho, a atenção, muita paciência, que é característico, né, de quem escolhe lidar
com os idosos diariamente. Então a Rádio Mensagem tem essa gama de profissionais. Não é todo dia que a gente encontra uma geriatra, né? Como eu brinquei no começo do programa, tão novinha, mulher, geriatra, e você tem o privilégio de ouvi-la falar aqui pelas ondas da Rádio Mensagem, além dos outros tantos profissionais que a gente traz aqui diariamente. Tudo isso é possível graças à sua colaboração, o seu comprometimento com essa obra de evangelização. A Rádio Mensagem já há 26 anos no ar, né? 26 anos, quem que poderia imaginar? Chegamos tão longe, mas hoje precisamos mais do que nunca aí da sua ajuda, da sua colaboração. Então eu convido você que escuta todos os dias o programa Falando de Vida a também se comprometer com essa obra, acessar aí as nossas redes sociais, @Rádio Mensagem no Instagram, facebook.com/radiomensagem, para você ter acesso aos nossos dados bancários, fazer a sua colaboração, a sua contribuição e nos ajudar também a manter essa obra com toda a estrutura que envolve fazer essa transmissão ao vivo para você todos os dias. Um grande abraço, agradecemos já a você que está comprometido conosco e eu passo agora o bastão para o Marcos Floriano, que alegra suas tardes no Comunicação Total. Bom trabalho aí, Buim, bom trabalho para quem está nos escutando também dos seus trabalhos, e amanhã estaremos juntos às 7h30 da manhã ao vivo no Jornal da Mensagem. Até lá! Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.